Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Andréa Evaristo Coelho Rocha, sou bacharel em Direito, sou terapeuta sistêmica, terapeuta holística, coordeno um curso de constelação em BH, sou pioneiro com o uso das constelações nos judiciários para resolução de conflitos e estou atualmente diretora técnica da ABC. A Associação Brasileira de Consteladores, hoje, esse mês, né, no dia 5 de março, completou 20 anos de existência. A história da ABC está no nosso site, se você tiver interesse de obter mais informações. São histórias bem interessantes, né? E a gente tem aí lá também o nome dos principais consteladores que trouxeram as constelações para o Brasil. A associação ela tem o interesse de difundir o conhecimento para as pessoas gerais, em geral, e também para os consteladores sobre as constelações familiares. E ela faz isso promovendo lives, congressos, oficinas e muitas outras atividades. Então, venha fazer parte dessa comunidade e se associando à associação. Eu tenho um carinho muito especial por toda essa história, né, por toda essa energia que a ABC transmite, e isso é algo muito bom e que nos fortalece. Com o intuito de celebrar esses 20 anos, esse mês, a gente está celebrando, recebendo convidados muito especiais. Nós recebemos a Eliana Medina com a Marusa, recebemos a Maria Gorjão, e hoje nós vamos receber o Oswaldo Santucci. Ele dirige o Instituto e a editora Conexão Sistêmica. Ele atua como consultor, orientador e coach com abordagem sistêmica dialógica. É economista com formação em marketing, é especialista na visão sistêmica para contextos pessoais, profissionais, com foco no desenvolvimento humano, processos de mudança e de solução de conflitos. Tem formação internacional em constelações familiares, constelações estruturais, constelações sistêmicas e em coach sistêmico. Ele atende em processos de terapia, orientação e coach, facilita e ensina as estruturas sistêmicas de diversos formatos e contextos. Contextos pessoais, sociais, educacionais, profissionais, empresariais. Tá? Eu também quero aproveitar a oportunidade para agradecê-lo pela sua presença. Ele também faz parte aí desses pioneiros aí de trazer a constelação para o Brasil. E ele aceitou aí esse convite de estar vindo aqui também expandir o conhecimento, né? Trazer uma enorme contribuição aí para expandir o conhecimento da filosofia sistêmica aqui no Brasil e também fora do Brasil. Hoje ele vai falar com a gente sobre o caminho de um relacionamento amoroso na visão de Siegfried Essen. Então é isso, vou passar a palavra para eles e creio que a gente vai ter aí mais uma noite aí de muitas contribuições, né, sistêmicas. Passo a palavra para você, Oswaldo. Muito obrigado. Eu estou super feliz, porque tenho um carinho muito grande por várias pessoas aí da associação, junto com a Solange, né, que é a vice-presidente. Nós até escrevemos um livro, não só eu e ela, mas outros colegas também, chamado Toques na Alma. E tem uma história muito grande mesmo desde o início aí da associação. E estou muito feliz de estar mais pertinho agora e fiquei super honrado aí com o convite, né, de fazer parte desses comemoração dos 20 anos, trazendo aí uma pequena contribuição da gente com esse monte de coisa que você falou de mim, que nem eu sabia tudo isso, deve estar no meu site também. Mas a gente tem trazido um trabalho assim com muito cuidado, né, junto a diferentes contextos. A gente continua estudando bastante e bastante antenado com todas as coisas que estão acontecendo. A gente tem uma ligação muito forte com vários profissionais fora do Brasil. Tem um grupo do qual o Siegfried Essen também faz parte, né? Também tem outros personagens importantes.
que eu tenho chamado aí nesses dias todos, eu fiz de manhãzinha uma live falando sobre esse encontro que a gente teria hoje lá no Instagram do Instituto, e dizendo que muitos desses personagens, o Siegfried é um deles, é uma lenda viva aí que ainda está trabalhando, produzindo coisa nova, que eu acho muito bacana, né? Traz novos conhecimentos, e é isso, vim para falar sobre essa visão dele, que o Siegfried Essen, com esse trabalho, ele praticamente numa linha do tempo, ele fala sobre tudo o que aconteceu na constelação, até porque ele teve muito próximo no início com o Bert Hellinger também, né? Ele foi um dos que também montou workshops e eventos do Hellinger lá no início, junto com Guni Baxa, com as pessoas que estavam muito próximas, Laszlo Matiasovski, pessoas que fazem parte de um time que a gente anda muito próximo. E com o tempo, todos eles foram desenvolvendo os seus próprios trabalhos, né? E até chegar nessa história do caminho de um relacionamento amoroso, o Siegfried Essen passou por um caminhar intenso no trabalho dele. Eu faço muito uma relação com uma coisa que o Hellinger disse uma vez, Bert Hellinger disse uma vez, falando sobre casais, né? Casal como uma coisa una, né? E que num primeiro instante cada um está olhando para o seu sistema, está olhando para o sistema do outro na verdade está se entreolhando, né? Ainda não formou um corpo uno, né? Até o momento em que o casal começa a olhar para frente, para os seus próprios projetos e tem um olhar como um olhar uno, né? A vinda dos filhos em tese, faz isso acontecer de alguma maneira, né? Mas também a convivência e a vontade de fazer as coisas como uma pessoa só, olhando não mais só entre e para o sistema pessoal, mas como dois adultos olhando para frente. O Siegfried Essen, ele fala desse relacionamento amoroso, mas ele traz isso para a perspectiva de que ele precisa ser conosco mesmo. É uma coisa da individualidade. Só é possível isso acontecer se a gente tem esse caminho que chega até dentro de nós. Então, é como se dentro do trabalho dele, durante um período, ele começou trazendo, numa etapa seguinte, né, depois de ter passado por outras escolas, inclusive a escola do Matthias Varga von Kibet, com quem ele também permanece muito próximo até hoje. O Matthias Varga von Kibet está vivo ainda. E aí ele desenvolvendo o trabalho pessoal dele, uma das coisas primeiras que aconteceu, que tem a ver com essa história do caminho do relacionamento amoroso conosco mesmo, inicialmente, é um formato de constelação chamado autopoética, que fez uma ligação muito bacana e importante das escolas lá da Áustria, da Alemanha, com a América do Sul. Estou lendo aqui que Miriam Braga, foi um prazer, Miriam, poder colaborar, é sempre uma alegria. E ao fazer isso, além dessa forma da constelação, ele trouxe também saberes aqui da América do Sul que ajudam no processo de compreender os sistemas, até como uma parte da biologia, né? Que muitos dos profissionais depois olharam muito dessa forma. E, inclusive, eu me lembro, Miriam estava junto nessa, num curso que a gente fez de constelação organizacional, que o Jan Jacob Stam falava muito sobre isso, com a visão do trabalho sistêmico para organizações,
tendo essa visão da biologia, né? Que a cada ação que a gente faz, como tudo pode se reprogramar, se transformar, né? Para não ficar como se a gente tivesse que repetir todos os processos com essa ligação epigenética, né? Mas que também trazendo essa possibilidade de que algo pode se transformar nesses padrões a partir da nossa conexão, que é onde ele vai caminhando. Essa constelação autopoética, para quem não conhece, é bastante interessante buscar entender, porque ela fala muito sobre isso, uma cocriação, é uma forma de constelação interessante. Acredito que um monte de vocês que conhecem a constelação sabem disso, mas é legal revisitar para entender, porque o próprio trabalho da, da, de olhar para os movimentos da alma, isso tudo também teve essas raízes nessas visões também. A autopoiese trouxe uma contribuição para uma parte da visão em que é possível a gente entender que a cada acontecimento dentro do sistema as coisas podem se transformar. Muitas vezes a gente não sabe exatamente aonde as coisas podem dar, mas há uma possibilidade de mexer naquele mobile, né? Lembrando das primeiras falas lá do Hellinger lá atrás, aquele mobilezinho que você vai mexendo, ele vai mudando de lugar, as pessoas vão mudando de lugar, tem a chance de fazer isso. E aí, dando um grande pulo nesse trabalho do Siegfried Essen, ele começou a trabalhar muito com esse um self-loving, um auto-amor que ele começou a chamar, em um dos livros mais assim famosos no mundo, que tem escrito em alemão, claro, né? E escrito em espanhol, né? Que é bem interessante esse livro dele que fala sobre esse auto-amor, né? O auto-amor na direção, já indo nessa direção da nossa parte interna, né? Então, como eu fiz esse corte, né, acabei pulando, fiz uma ponte grande lá para frente para não ficar muito extenso nessa história do Siegfried só, né? Tem muitos detalhes, mas o importante é que ele acabou entrando num processo do que eles chamam lá na Europa, quando fala sobre uma visão mais espiritual, ele está falando sobre algo mais existencial, né? A gente, quando ouve essa palavra, tem aí um, sinônimos dela na nossa cabeça, que nem sempre são exatamente com aquilo que eles querem dizer, mas eu acho que essa palavra de olhar para essa questão da espiritualidade como uma coisa da nossa é, um olhar para a nossa própria essência, né? É uma visão existencial da vida, né? Como estou aqui falando as coisas que ele diz, né? Das quais eu concordo também. Mas isso não é importante. O importante é que eu estou aqui repetindo o que ele diz. Então, essa conexão que, lembrando o que eu disse do Bert Hellinger no começo, a gente como um personagem na busca de relacionar-se, o relacionamento amoroso é uma das coisas também importantíssimas na vida, né? A gente poder ter um primeiro olhar em algum momento na vida em que a gente está muito ligado às lealdades sistêmicas, né? As nossas conexões, as repetições de padrão, as histórias, a busca do pertencimento como algo fundamental, né, na nossa vida, como a gente busca isso assim com todas as nossas forças, né? A busca de um nosso lugar nos diferentes contextos que a gente vive, na família, depois crescendo um pouquinho na escola, crescendo um pouquinho no trabalho e depois no amor, né? Então, no meio disso, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, mas só para dar uma ideia de tempo. E
E num segundo momento em que a gente vai mudando essa visão de ter só um fazer igual, né? Quando a gente chega a um ponto em que é possível fazer igual e também diferente, a gente começa a olhar mais para frente, começa a ter uma visão do mundo, de enxergar as coisas, de ter a curiosidade. É como se a gente saísse de um transe. Aqui estou parafraseando como a doutora Ursula Frank Bryson chama isso, né? Como se fosse um transe sistêmico, em que a gente está, um dos livros dela, que tem um título que eu acho muito bonito, né? Quando eu fecho os olhos eu vejo você, aquela ideia de que o olhar da alma está olhando para frente, mas na verdade está olhando para alguém ou para algo do passado. Um dado momento isso vai mudando e ao chegar nesse ponto de olhar mais para fora, muitos desses pensadores do trabalho da abordagem sistêmica começaram a olhar para os recursos, né? Tem até um, um livro, né, chamado La sanación viene desde afuera, né? Quer dizer, que a cura também pode vir de fora do próprio sistema. Isso fez com que muitos pensadores começassem a trabalhar também olhando para recursos, né? O que a gente consegue ter na vida para muitas pessoas eh, estar, por exemplo, na natureza, ou ter um trabalho que faça o que goste, enfim, são recursos externos àqueles recursos da família, que são fortíssimos também, sem dúvida. Mas o que era importante nessa visão dele é que você acaba abrindo um espaço para outras coisas. Na traumaterapia, a gente compreende que isso abre um olhar, a focalização para a curiosidade de entender o que está acontecendo ao lado. E aí, vamos dizer assim, estou dividindo isso como se fossem 3 pontos, né? Na verdade, são mais que esses, mas para aqui de uma forma didática poder falar desse trabalho dele. Aí ele se voltou para algo interno. É uma busca da nossa essência, de self, como ele fala, né? Diferente um pouquinho do que a gente fala em psicologia. Mas esse local dentro da nossa própria essência, que busca fazer algo e busca um certo quantum de autonomia, porque essas ligações com o nosso sistema sempre vão existir, mas aqui é como se ele já começa a trabalhar com a parte de todo o estudo teológico que ele fez, né, na vida dele. Ele estudou filosofia, teologia, além da psicologia e do trabalho sistêmico. E E aí ele fala muito sobre essa conexão entre a gente estar aqui conectado com excluindo religiosidade, conectado com o pé na terra, com a nossa essência no aqui, mas também com a nossa porção divina. E é neste lugar em que ele diz que ao ter esse relacionamento amoroso conosco mesmo, a gente abre espaço para todas as possibilidades da vida, inclusive para poder ter um espaço interno, que é o que ele está trabalhando esse ano, né? A gente está trazendo ele via online, né, que ele adorou essa história de fazer um modelo que a gente vem fazendo nos últimos anos. Acho que já é a terceira vez que a gente está repetindo isso todo ano. A gente faz 4 encontros, esse ano estamos fazendo 5, na verdade, agora tem 4, mas tem um encontro que já foi gravado para poder dar um introito para esses 4 aqui, cada um com 1h30, muito bacana. Ele faz uma explicação e uma dinâmica, em cada uma diferente da outra, com um propósito, desta vez, desse encontro interno, mas também de fazer um autotreinamento, né? Ou seja, da gente conseguir treinar nós mesmos e começar a fazer esse contato interno, né? Uma conversa com essa parte interna, e que está sendo bem bacana. Nos outros anos ele falou muito desse auto-amor, desse caminho nessa direção, de outras maneiras, né? E então todo esse trabalho dele, né, como eu disse, ele é uma lenda viva, né, desse trabalho, porque ele passou por todo o processo, né? Ele faz parte de todo esse caminhar desde o início do Hellinger até hoje.
por que até hoje? Porque ele continua inovando, continua estudando, trabalhando com toda já um caminho que ele fez, que está mais do que bom. Eu acho isso lindo, eu pessoalmente acho isso lindo. Nele e em outras pessoas que eu tenho a bênção de poder conviver, de vê-los buscando coisas novas, buscando novas visões e chegando a um ponto de trazer mais contribuição ainda do que já foi dada ao longo desse tempo. Então, esse trabalho dele para mim apaixonante, né? Mas eu não estou falando só desse lugar de apaixonado, estou falando como um estudioso da abordagem sistêmica, do interessado em também aprender mais coisas e também continuar estudando, que é uma coisa que eu faço nessa área e em outras, para aprimorar o nosso trabalho. E um ponto que para mim é quase uma cereja do bolo foi essa contribuição, cujo nome em português ficou bom como essência, né, de mostrar que internamente, nesse lugar onde a gente está conectado com com o divino, a parte divina nossa e os nossos pés no chão aqui na Terra, esse lugar da essência é um lugar onde permanecem vínculos sistêmicos o mais diminuto que possam acontecer, como no melhor das visões, né? A minha parte de comunicação comigo mesmo é muito visual, então eu sempre faço imagens, né? Como se em um dado momento isso parece uma corda que segura um navio e o objetivo da gente é deixar isso quase um fiozinho de nylon, né? Mas independente do tamanho, é a lembrança de que sempre a gente vai estar em conexão com as nossas histórias, boas ou ruins, que a gente vai poder chegar no trabalho pessoal um momento de levar as experiências disso, boas experiências, dos acontecimentos bons, agradáveis e dos não agradáveis e ruins. A gente sempre leva uma experiência também, além dos vínculos, dos quais a gente não vai romper. Mas, ou melhor dizendo, porque não tem isso, mas é possível outra coisa. Tem isso e é possível também uma outra conexão, uma conexão com esse olhar para frente, vindo com os olhos, não necessariamente esses olhos, mas os olhos internos que conhecem muito mais da gente do que a gente mesmo na nossa própria mente. Então, a nossa essência, ela pode também ser um componente que nos guia, assim como a força dos nossos pais, as nossas histórias de avós, bisavós, enfim, do nosso sistema de pai e de mãe, da nossa própria história biográfica, mas a nossa essência também é um recurso pouco utilizado por nós, e essa é uma proposta da gente conseguir fazer esse caminho interno também, caminho de chegar nessa parte interna. É isso, falei muito. Acho que eu não sei como é que funciona aqui. Se alguém quer fazer uma pergunta, eu estou vendo que entra aqui algumas coisas às vezes. Eu mais uma vez agradeço a Então, Miriam. ok, ainda está. A gente só está meio. Então, eu também, eu vou oficializar isso, ela já tinha comentado, mas eu também quero falar em nome da ABC, te agradecer por essa doação. Foi o congresso de 2022, e esses livros a gente está até divulgando também para as pessoas terem mais acesso aí a mais informações. Mas você conversou meia hora, então ainda não tem uma pergunta, mas Não, você pode falar mais um pouco.
Eu continuo aqui. Não, é que Uhum. como eu Ó, deixa eu estava só tentando ser aqui gentil, mas só sobre esse assunto do congresso, eh, eu disse na ocasião até para Solange, né, que a gente deu assim, mandou a maior quantidade de livros que a gente pôde embalar aí no correio para mandar, que é muito legal, porque tem muita coisa bacana, muito material interessante, e a gente fica feliz quando as pessoas tomam contato com qualquer uma das obras. Tem tantas coisas hoje tão bacanas ainda. A gente, quando começou lá com a editora, tinha pouca coisa, né? Tinha uns livros da editora do Décio, e então a gente foi quase uma segunda opção, e hoje tem tanta coisa bacana, né? Em várias áreas, a área que você atua também no direito, né? Quanta coisa, quase toda hora sai uma publicação nova, é muito bom. E é bom que as pessoas conheçam. Eu que sou um lutador contra o tal do PDF, das cópias de livros, eu sou um cara contra isso e acho muito bacana facilitar para que as pessoas conheçam os livros. Mas vamos seguir falando um pouco mais sobre o, esse encontro aí com o Siegfried Esse. Tá? Então, a gente teve a alegria de trazê-lo. Não sei se são 2 ou 3, eu sou ruim para essas lembranças aqui, esse negócio de idade, quantas vezes, mas de 2 a 3 vezes nós trouxemos ele pela primeira vez aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá na Áustria. Fui fazer um curso lá no Instituto da doutora Guni Baxa e da Christine Essen. A doutora Guni Baxa, eu ia eu fui até lá até para convidá-la para fazer uma coisa dentro do projeto, acho que da pedagogia sistêmica, da educação sistêmica, que a gente teve um projeto grande aqui no Instituto. E num dos dias depois do curso, a Christine Essen sabia que eu sempre falava com ela, que eu lia os livros dele, gostava do trabalho dele, era super interessado nessa coisa da autopoiese e tal. E aí ela marcou um encontro para a gente tomar lá um café e conversar um pouco. E estava um frio danado. A gente até nesse curso estava junto com o René Schubert. Ele foi assim muito bacana com a gente, porque aí também a gente podia aproveitar o conhecimento alemão dele. Era um colega, a gente até vai fazer um trabalho junto ainda mês que vem. E estávamos juntos lá, que foi bastante bom para mim, que me ajudou. Mas aquele dia estava especialmente frio, então até me lembro, até contei nesses dias aqui, que foi até um acontecimento interessante, que chegou uma hora que a gente estava fora, que eu estava andando com ele e falando, e falei, olha, eu preciso voltar para um lugar que tenha alguma coisa mais quente do que isso, porque eu não estava aguentando. Eu comecei a sentir que eu ia ter um congelamento interno, né? E depois eu descobri que ele também adora o calor. E aí a primeira vez que eu trouxe ele pro Brasil, aqui no Instituto, e ele estava louco para ir para uma praia. Ele sabia que a gente tem um apartamento pequenininho aqui numa praia em São Paulo. É o Renê. O Renê vai lembrar disso. E, e aí quando chegou em São Paulo, ele falou assim: me disseram lá, né, que você tem um apartamento, eu posso ir lá para a praia enquanto não chegava lá o, o dia, né, do evento, que acho que era sexta, era não, acho não, era sexta, sábado, domingo, a gente sempre faz dessa maneira. Aí ele ficou lá desde a segunda até a sexta, curtindo essa coisa do calor, e eu falei, bom, pelo menos tem uma coisa em comum, que apesar dele ter nascido lá no frio, ele também não gosta muito dessa história. E, e ele se apaixonou aqui pelas coisas aqui no Brasil, voltou outras vezes, fez um trabalho super bacana. Com toda certeza o René estava neles, e teve uma oportunidade que ele fez um trabalho com masculino, que foi um dia até interessante, porque aqui eu acho que não é diferente do que em outros lugares. Os cursos, a gente já chegou a ter muito, assim, essa audiência de cento e tantas pessoas. A gente, em 2008, tomou uma decisão de diminuir assim radicalmente por conta de uma conversa com a
a doutora Úrsula na ocasião, a gente começou a ficar preocupado que a gente não estava conseguindo passar o que a gente queria passar por causa do número de pessoas, né. Então, porque a gente realmente acabava ensinando, né, a gente fez um modelo que é de ensinar, mostrar, deixar as pessoas fazerem, né, não só assistir. Mas naquela ocasião acabou vindo bastante gente que queria assistir, a gente abriu o espaço e, como eu disse antes, era assim, sei lá, tinham 100 pessoas, 90 eram mulheres e 10 homens, quando não era mais que isso, né, número assim. E nesse evento que ele resolveu fazer isso, tinha na sala uns 20 homens, 25 homens. E ele fez um trabalho com o masculino, assim, no último minuto, que foi muito forte, buscando exatamente isso que ele está, que é muito da mente dele, né? A conexão com quem veio antes e a possibilidade da gente poder olhar para frente e o que a gente vê na frente, né? O que a nossa, a gente não tinha achado essa palavra no português ainda, a história da essência naquela ocasião, mas essa porção da gente que que essa parte interna, né, como a gente estava falando na ocasião, que também olha para frente. Foi bem interessante, porque era mais ou menos, o exercício era mais ou menos assim. Eu ainda vou recuperar esse exercício e quem sabe num próximo aí, René Toques na Alma, a gente acabe colocando esse exercício do Siegfried Essen. Mais ou menos era, você olhava para trás, tinha um representante do pai e do avô, você recebia uma fala deles, né? Daquele campo, né, desse campo mórfico, o representante trazia, foi muito interessante para várias das pessoas, para mim, inclusive, que eu levantei e falei, não, quero fazer também, não quero perder essa oportunidade. E, e depois, olhando para frente, você meio com essa sensação, né, daquilo que você tinha recebido, como é que você, o que surgia para você, né? Eu, pessoalmente, me lembro bem que recebi uma fala que foi muito importante para mim, e que acabou acontecendo essa essa amplitude de foco, né, que eu falei agora há pouco, que depois, estudando os processos de traumaterapia, eu entendi o que isso significa, né. Então, é bem o trabalho dele, que através de um recurso como esse exercício, você acaba, algo em você, né, aqui estou imitando como a doutora Ursula Frank Bryson faz, algo parece que alivia, você sai de um estado de tensão, que muitas vezes a gente está em alguns assuntos, né? O feminino, o yin tem as suas histórias, o masculino e o yang no masculino tem as suas histórias, entre elas uma pressão que, que é natural de sentir, mas às vezes com uma fala dessa, comigo aconteceu isso, algo se acalmou naquele momento e é como se a visão acabasse ampliando, porque você por um instante sai desse estado de alerta, né? Então, depois conversando isso com ele, o que tinha acontecido comigo, que eu tinha depois algumas das pessoas eram próximas e continuam próximas aqui do instituto, então a gente tinha a chance de falar e não foi diferente com todo mundo, então foi aí que a gente seguiu falando até achar essa palavra, que é essa conexão com a nossa própria essência, né? E, é um recurso muito bacana. Ele fez um encontro com a gente já esse mês de março para a gente conversar sobre essa sequência dos próximos 4 encontros que são mensais, né, em abril, maio, junho e julho. E ele até sugeriu e falou que ele vai fazer um modelo para trazer uma contribuição adicional dentro dessa lembrança que eu tive, né. E aí eu volto a dizer, o que eu acho admirável é que permanece tentando e buscando a mudança, o aperfeiçoamento,
e como muitos dos colegas aqui no Brasil também fazem, eu não estou dizendo que é uma coisa exclusiva, eu só acho admirável por ser uma pessoa com toda a contribuição que ele já deu e com a idade que ele está, né. Então eu acho super bacana isso. Para mim é uma coisa que fala mais forte para mim, e de da gente poder ir atualizando o trabalho também, como outras pessoas também vão trazendo contribuições para o mundo como ele é hoje, ao invés de a gente ficar muito questionando, achando que o certo era como era antes, mas agora tá aí, tá tudo posto, né. Eu me lembro, eh, de uma vez alguém ter perguntado para num dos cursos que eu estava fazendo, aí na aliás era ele aconteceu, não foi em Goiânia não, aconteceu aí em Belo Horizonte. E e com a Siglinde Schneider, ela deu um módulo dentro de um desses cursos da constelação, aí na terra da Andréia, em Belo Horizonte. E e alguém fez uma pergunta: "Ah, como é que é o quando nasce, in vitro", alguma coisa dessas coisas que na época era super moderno, né, falando um negócio que já aconteceu há quase 20 anos atrás. E ela falou uma coisa que eu achei bem interessante, ela falou: "Olha, isso tudo é muito novo, né, vocês é que também vão ter que ter olhar para isso e poder aperfeiçoar e trazer as contribuições, né". Eu meio copio isso aqui, sempre falando para as pessoas que passam aqui, estão nos cursos, que é isso, né, se interesse por um tema que você gosta, né, se eu puder ajudar, eu ajudo mesmo, humildemente com o que eu sei, né. Eh, e depois que você achar um grande achado, conta pra gente, eu vou querer serei uma das pessoas que vou querer aprender algo novo sobre essas coisas do mundo como ele é hoje, não independente do que a gente ache ou deixe de achar. Eu já tenho, 66, já estou indo para a segunda metade, daqui a pouco estou com 67, eh, e fico feliz de ver as coisas mudando e não gosto muito, embora sei que é muito da minha geração, essa coisa de pensar nas outras coisas lá atrás e achar interessante. Então, por isso que eu gosto dessas contribuições. A descoberta desse recurso, não pelo nome, o nome encaixou bem para a gente poder usar, mas essa parte interna da gente e essa eh, forma de tirar a parte religiosa, principalmente para ele que é um teólogo, né, ele poder falar isso. Não faz muita diferença, embora a gente consiga entender isso em várias religiões, consiga ver isso, dentro do budismo, a visão de Cristo, a estrela de Davi, a gente pode enxergar isso em vários lugares, né, mas, nos últimos 2 anos principalmente, uma das coisas que mais e aí independente de tudo que eu estou falando, eu não estou dizendo que esteja tudo certo, o que eu estava concordando eu contei lá e depois rapidamente disse que isso não era importante. Mas ele, nesses últimos 2 anos, ele tem tentado buscar um trabalho focado mais em dar recurso para as pessoas e que a gente possa, também internamente, eh ter um espaço aonde a gente possa se consultar. Por isso que ele chama esse caminho de um relacionamento amoroso, completado agora um relacionamento amoroso consigo mesmo, para depois você poder se abrir para a vida, um autotreinamento, né? Tendo um auto-coaching, aí estou traduzindo aqui como um autotreinamento, de você também não deixar de se consultar. Acaba de acontecer um barulho de uma furadeira aqui do lado que eu espero que fure por pouco tempo. E essas são as contingências da vida, né? Que também é uma
uma coisa que, aproveitando isso que está acontecendo, né, se a gente, com essa conexão, essa busca de uma conexão mais interna, a gente também tem o nosso sistema nervoso mais autorregulado, para que as contingências da vida não levem a gente a um primeiro instante para os traumas e para os transes sistêmicos, né? E aí, de novo, me recordo da doutora Úrsula, que em uma das vezes que ela esteve aqui, que se a gente bobear, o que a gente tem de autônomo é a ponta do nariz, todo o resto está super conectado com o sistêmico. É isso. Então, todas as propostas que podem levar a gente a criar algo que possa ser traduzido numa frase de que eu vou fazer igual, e também me permitir fazer diferente, né, abrir essa possibilidade. Isso tem uma autorregulação que acontece internamente, que ajuda a que a gente tenha uma visão melhor da vida, né? E que também, de alguma forma, esse encontro interno com a nossa própria essência seja mais possível. E que a gente vá criando essa musculatura com esse lugar interno, para que a gente possa, musculatura mesmo, como se fosse um treino de fazer para criar músculo, no sentido de que a gente possa ter o hábito de também se consultar em algumas decisões, como se fosse uma metaposição. Tudo coisas que a gente já viu em outros processos de trabalho sistêmico. A metaposição é uma. A Barbara Inican tem um livro escrito que trabalha o tempo inteiro com essa posição fora, né? Mas essa busca do trabalho dele tem entrado como se fosse uma metaposição aqui, que a gente às vezes pode até ancorar fora, para que a gente se coloque lá também, porque às vezes essa conexão mais interna é mais difícil. E aí a gente entra numa história também que não vem ao caso. Ninguém precisa ser muito especial para isso. Há formas de a gente fazer esses contatos e para muitas pessoas poder ancorar isso fora é interessante. O fato é conseguir fazer essa ligação através da nossa senso-percepção, quer dizer, entender que não é um lugar onde você vai pensar, você vai sentir, como uma representação, né, no trabalho de constelação mais clássico. Muito bom. Agora, Andréa, já entendi que se tivesse pergunta, estava aqui na plaquinha. Tem alguma coisa, Andréa, que você quer que eu fale? Eu até ia eu ia Você fazer uma acabou pergunta virando para você uma sobre expert, quando né? você fala sobre o auto-amor e você. Desculpa, falei junto com você. Pode falar. Mas aí você acabou respondendo que eu ia te falar sobre essa questão de como você poderia falar desse. Mas você acabou respondendo antes que eu fizesse. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção, que você poderia falar para a gente, e aproveitando que você é a representação aqui também do masculino, você fala que o Siegfried fez um trabalho com o masculino, e eu percebo que é bom. E aí vocês, né? Você, o Renê, os homens possam fazer esse trabalho trazendo mais o masculino para esse espaço do ser, para esse espaço mais terapêutico, que geralmente nos trabalhos a gente tem uma predominância do feminino, não só na sistema, que isso acontece em diversos segmentos, né, onde se trabalha algo mais espiritual, você vai ver isso nas igrejas. O único lugar que eu já vi, que inclusive uma vez tinha um número muito maior do masculino do que de mulheres, que é quando a gente faz aqui, não sei se você conhece, mas é a vivência xamânica. Mas fora isso, geralmente a predominância é do feminino. E nós temos um masculino que
é bem interessante que ele venha, né, para esse espaço, para que ele se reconheça também nesse processo de auto-amor, de ser e de poder também, mas quando a gente procura uma imagem de transgeracionalidade masculina, a gente não acha. Você tem que procurar uma fila de homens. Se você colocar a palavra da transgeracionalidade masculina, não vem. Aí você mexe, vem um índio, alguma coisa assim. Se coloca das mulheres, vem uma mulher atrás da outra. Como se os homens não pudessem perceber isso. E na realidade, sim, olhando para a grande consciência aí, os homens são treinados para a guerra, né? Mas enfim, se Sim. você puder trazer algo sobre isso. Sim, eu acho, André, que assim, eu tenho procurado, lógico, de um tamanho pequeno aqui, né? Mas legal que você fale isso, porque eu vejo que tem muitas iniciativas pequenas disso e que não tem muita voz, né? Então, também fica mais contido assim. Talvez seja uma outra característica disso. Eu mesmo atualmente participo de 2 grupos e sei que só não participo de um terceiro porque eu não tenho mais tempo para isso. Mas eu vejo que isso tem mudado. Eu procurei para fazer essa transformação, olhar para isso como tanto homens quanto mulheres têm uma força yin e uma força yang. A gente tem o hábito de relacionar o yin com o feminino e o yang com o masculino. Isso não é verdade. Se você falar isso com um oriental, ele vai te explicar isso muito melhor que eu, né? Dentro do yin tem o yang, dentro do yang tem o yin, né? Então, muitas vezes, trabalhando a transgeracionalidade, a gente acaba não encontrando essas forças, porque até mais para trás, a força yang vinha também das mulheres. Embora isso fosse cortado, né? Elas não poderiam exercer, mas o yang, a força da família, vinha de lá. Então, o que eu acho que vai transformar tudo isso dentro de um trabalho como o trabalho sistêmico é quando a gente puder dar uma contribuição daqui para frente, participando da educação dos filhos, com esse lugar masculino, dentro da relação amorosa, seja com um parceiro homoafetivo ou heterossexual, não faz diferença, mas a gente poder trazer essa ideia do yin yang que está dentro da gente, e aí acho que todo isso, o René está colocando é isso, né? Jung falava disso de uma outra maneira, né? Mas eu acho que se a gente der espaço, o homem, der espaço à expressão do yin, isso vai ajudar mais. E você vai entender e concordar, acho, André, que todos os caras que estão trabalhando com isso estão trabalhando em cima de uma energia com um yin que vem desse yang, né? Então tem um tipo de um acolhimento diferente, e acho que a possibilidade em muitos trabalhos a gente já vê em médicos diferentes, com uma visão diferente, com o paciente, em outras áreas, até na área jurídica, talvez isso também aconteça. Eu não sou muito dessa área, mas eu vejo alguns alunos aqui no Instituto que são advogados, por exemplo, e que têm uma visão muito de terapia também. Você tem essa vontade, esse impulso de usando uma palavra que a Miriam Braga usa, né, com os ajudantes, né, que no fundo é isso, né, também as pessoas que dão suporte para os outros. Então, eu acho que assim, os espaços têm que se abrirem também. De repente a associação abre um espaço para essas questões trazer os homens para fazer os seus grupos. Eu aqui no Instituto tento dar um olhar para isso, porque eu já participei também de outros grupos bem interessantes. Muitos têm essa vontade de
trazer a colaboração e talvez tenha que dar um verniz um pouco diferente, né? Mas eu sei que tem pouco, eu vejo isso o tempo inteiro, né? Mas eu hoje, quando olho para os meus clientes, por exemplo, eu me surpreendo que já a gente está ali numa pizza meio alite, meio mussarela. Antes era 90%, os clientes eram femininos que buscavam o desenvolvimento pessoal. Hoje isso está diferente. Inclusive, nem que seja empurrado no próprio mundo das empresas, a que tenha que fazer um trabalho pessoal. Nem que seja empurrado, mas vai. E vai, às vezes, e rapidamente entende do que se trata. Eu tenho visto isso com olhos mais carinhosos. Eu acho que é uma coisa que vai demorar, talvez mais, mas é uma coisa que está acontecendo. Lendo aqui o que o René escreveu, pensamento sistêmico complexo, sutil, delicado, profundo, as diversas versões de esferas internas e as diversas possibilidades de conexões nas esferas externas. Então, é isso, eu acho que o René é um outro exemplo disso, né? Tem um trabalho super bonito. Ótimo. É isso, a gente tem que confiar que cada um dentro do que pode fazer, se pode abrir o espaço, abre. A gente aqui no Instituto tem aberto o espaço, não insistido para acontecer, mas está aberto a isso. A que tenha, inclusive, para dentro dos grupos de mulheres também, trazer essa visão de como que é possível trazer o masculino para esse mundo também, o mundo das coisas mais sutis. Não é da maneira como muitas vezes, aí não estou falando de terapeuta, estou falando da mulher com seu marido, com seu filho. Tem uma forma que o masculino consegue aceitar isso, que não é a forma do empurrado. No caso de marido e mulher, de filho, isso é mais difícil. Mas essa é uma longa história, viu? Essa é uma história que dá mais uma live. Mas é legal você ter lembrado disso, André, eu te agradeço. E acho que isso já está um pouco diferente. Um pouquinho, mas está. Como foi bonito o trabalho que ele fez com esses caras. Tocou muito deles. É isso. Entendi. Eu tive um insight também de trazer uma reflexão e uma pergunta para você. Isso foi uma frequência natural, não foi exatamente combinado, mas eu percebi que no fluxo, na live anterior com a Maria Gurjão, ela trouxe algo também, já passando pela filosofia sistêmica e indo para um olhar mais espiritual. E aí eu estou achando tão interessante, porque quando você vem, na sequência, você traz também do Siegfried esse outro olhar, como se também ele estivesse indo nessa frequência, nessa vibração também mais espiritual. Faz sentido isso? É uma nova percepção que está surgindo, uma nova tendência? Você pode falar mais um pouco sobre isso? Bom, Siegfried Essen é o cara que dentro desse trabalho está nessa história há bastante tempo. A gente só precisa ajustar as palavras, né? Essa questão do espiritual tem que ser entendido. Por exemplo, quando ele fala nisso, é lógico que há aceitação de quem tem a visão do espiritual como religioso, né? Mas o que ele está falando é de uma coisa essencial. O ser humano é um ser que essencialmente ele é conectado na sua porção divina. E o trabalho dele todo é para essa conexão interna, que é um lugar se a gente vai dizer, olhando a parte teológica como mais filosófica, essa é a parte do Deus dentro da gente, independente de que Deus a gente esteja falando. Porque de alguma maneira, quando a gente está falando dessa coisa espiritual que tem uma imagem de algo externo, a gente está falando de novo de algo externo.
Então, esse trabalho dessa busca daquilo que é essencial da gente, entender que há um lugar dentro de nós que nos conecta com esse lugar do divino dentro da gente, é uma busca que eu acho que tem um bom campo aí. O Siegfried trabalha muito dentro disso. O trabalho da autopoiese, já desde lá de trás, que eu falei na primeira etapa, já era uma conexão de transformação do ambiente, do sistema, trabalhando, lógico, com uma visão do pensamento, até do pensamento complexo, mas ele olhava muito para que cada movimento podia trazer para o campo, naquilo que o Hellinger depois chamou como se fosse a alma, né? O espírito do sistema, uma transformação. Eu acho que é uma coisa que está acontecendo. Tenho certeza que o Siegfried está super nessa já faz tempo, mas assim, pouquinho me preocupa quando a gente não consegue fazer essa diferenciação entre o que a gente está chamando de espiritual, né, do que estamos falando aqui, daquilo que necessariamente vire quase como uma vinda de outros conhecimentos e que passe pela religiosidade, que também é válido, que também é um super recurso. Também é um super recurso. A gente poder se agarrar em algo assim também é muito importante. Para muitas pessoas, quase que só tem isso na vida, né? Mas essa proposta que ele está nessa e que eu gosto muito, é essa busca, aquilo que é nossa própria porção interna, aquilo que a gente veio fazer aqui. Quando eu comecei a trabalhar com as constelações, André, eu falava muito que para mim parecia uma arquitetura. A gente quer dar um desenho na vida, a gente quer pôr a mão da gente em alguma coisa. Tenho certeza que você, no seu trabalho, ele tem sucesso porque você vai fazer uma coisa que é um pouco do seu jeito. Não é só seguir um rebanho, né? E o que eu sinto nessa história da essencialidade, acho que agora eu consegui chegar num ponto, é que muitas pessoas estão bem conectadas em dar o seu próprio espaço, o seu próprio traço na vida, naquilo que faz. E isso é muito bacana. Eu acredito bastante nisso. Que há um caminho em que a gente possa, de repente, Sim, querer fazer diferente. eu tenho esse olhar. Muito bom. Tem um livro que provavelmente sim, que é aquele Siddhartha do Hermann Hesse, porque ele traz isso, tem dois Gautama lá. Eu acho aquele livro um dos livros espetaculares e eu gosto da forma como que ele traz essa percepção da essência, de como ele trabalha essa diferenciação e como que ele traz essa iluminação através da própria essência, do próprio divino de interno. E aí tem uma pessoa lá que vai viver tudo que a vida oferece, e ele se ilumina. Então é espetacular esse livro, deixa aí como uma dica, que é Legal. maravilhoso aí para poder trazer essa vertente. Boa lembrança. Ele Muito colocou bom. aqui, gente, esse livro é maravilhoso. Que bom. E o Bom, bacana então agora a gente já está dessa caminhando aí para as tratativas final, ver se alguém tem alguma pergunta aí, né? Senão eu queria falar um pouquinho só rapidamente que a gente fez tá dando um presente aqui para os associados. Posso falar disso agora, né? Podemos falar? Pode? Pode falar à vontade. Tá bom. Então, Pode falar com calma. Falar, logo no pode. começo que eu ganhei o convite, eu contei tanto para André quanto para Solange, né, que a gente tá trazendo o Siegfried Essen, que eu acho que o bacana para a gente nisso é que ele traz todo esse pensamento.
mas ele engloba o pensamento sistêmico. Então, para a gente é legal, porque acrescenta no nosso trabalho, vale super a pena, eu acho. E a coisa toda já estava num preço super bacana e a gente está dando um descontos bem especial. São mais 4 encontros, 17, é uma quarta-feira, sempre do meio-dia a 1h30, 1h30, onde ele faz uma explicação, faz um exercício com todo mundo. Então não é ver a constelação de tal pessoa, todo mundo vai se trabalhar, pois tem um espaço para pergunta e ele é absolutamente preciso no tempo. A gente começa no lugar certo, termina e dá para fazer tudo isso. Vamos ter um encontro 17 de abril, 8 de maio, 5 de junho e 10 de julho. Nesse horário, é uma quarta-feira. Quem adquirir já vai ganhar uma primeira parte que ele fez, e está gravado, uma explicação já de um processo para que a gente possa entrar nos outros assuntos, que eu até guardei aqui para falar, porque eu não ia lembrar de cabeça quais são os outros temas, né? E vou falar aqui para vocês o segundo tema, que é o próximo, né? Que é libertar, a gente se libertar de apegos negativos, e vai fazer uma dinâmica para isso. Depois, num outro encontro de maio, ele vai falar sobre a vontade de viver e um pouco sobre vício e desejo, né? É um outro tema também que vai limpando para a gente trazer esse lugar interno desse relacionamento amoroso conosco mesmo para se abrir para a vida, né? Depois ele vai falar sobre o desejo num campo do que ele chama de possibilidades ilimitadas. E no último encontro, que foi um que eu pedi para ele fazer, quais são as crenças que a gente tem que deixar ir para que a gente possa fazer essa conexão conosco mesmo. Quais as crenças que a gente precisa e quais a gente consegue fazer deixar ir, né? Então, para falar em números aqui, é possível pagar em até 12 vezes de 53 para quem é da associação. Então é uma forma legal, é totalmente sem juros. Eu aprendi hoje um negócio que uma das pessoas que viu a gente já tinha colocado isso no nosso Instagram, e ela falou: nossa, mas então é 530. Não, gente, isso é um engano do mundo da venda de coisas pela internet. 12 de 53 não dá 530, dá 530 mais 20%. O preço certo é 636. É possível pagar à vista com desconto, mas se for pagar em 12 vezes, não tem nenhum juros, mas o número não divide por 10, divide por 12. Porque normalmente se faz assim nessas vendas: R$1.000, 12 de 100. 12 de 100 não dá 1.000, 12 de 100 dá 1.200. Então aqui é 636, é possível pagar em até 12 de 53. Por que a gente está fazendo isso e combinou com ele? Para facilitar para quem puder, no cartão de crédito, né? O cartão de crédito da pessoa, não precisa ter um limite muito grande. E vale super a pena, porque, tirando o aspecto do preço de lado, é um conhecimento, dessa vez, daquilo que ele está nesse momento fazendo. Eu entrei hoje no site dele, não pude ligar para o René, tive que fazer a minha tradução aqui do Google daqui, Google para o inglês, Google para o alemão, do alemão para o inglês, depois do inglês para o português. E é o trabalho mais recente dele. Esse trabalho que ele está trazendo aqui é o trabalho mais recente, é aquilo que ele está desenvolvendo para o desenvolvimento, inclusive, de terapeutas especializados nisso lá no instituto dele, no espaço dele, no site dele está isso. É só colocar lá sigfriedessen.com, não é .com.br, claro. Vocês vão ver que tem essa sequência desse treinamento que ele está fazendo aqui, está fazendo também na Croácia, está fazendo na Rússia, está fazendo na Índia e na China. Desse mesmo modelo online, dessa forma condensada, fica bem fácil. Todo mundo que participou esses anos todos não só teve um ganho pessoal, quanto uma possibilidade de replicar alguns desses conceitos com os clientes no seu trabalho com as constelações. Era isso só que eu queria falar. Esse é um presente, eu não sei, vai estar no Instagram da associação, eu imagino, e enfim,
Está lá disponível, tem o linkzinho, tem a nossa Então, página, onde é possível adquirir. Clicando lá. Clica e já vai direto lá. Então, eu quero reforçar, né, convidar as pessoas para ser um associado da ABC e para participar aí desse evento, né, que o Oswaldo acabou de falar. Para os associados da ABC, ele já trouxe um valor diferenciado, tá? Então, realmente está bem interessante. Então, venha, faça a sua carteirinha, convide outras pessoas e aprofunde aí o seu auto-amor. E ele tem 80 anos, não sei se você tinha comentado isso, então isso aí tem, tem, tem todo um arquétipo aí, fazendo uma transmissão aí de conhecimento. Né? Muito bom. É isso. E é realmente uma vantagem para o associado. Na verdade, custa 890 e a gente combinou um valor 636. Tá? Tudo isso para poder dar a conta certa de 12 de 53. Tem que fazer uma coisa, porque senão fica 12 de 52 e não sei quanto. Então, Okay? para dar certinho assim. Ok? Eu agradeço muito todo mundo que esteve aqui com a Tá. gente e vocês pelo convite. Então você Tá? Muito pode obrigado. já, né? Tá, eu agradeço em nome da ABC a sua vinda aqui, né? O conhecimento que você trouxe foi muito bom. Vai ficar gravado no YouTube. Então é isso, gente. E fica aí o convite, tá? Para vocês serem associados da ABC, para poder fazer parte dessa comunidade. E cada vez mais nós estamos precisando estarmos juntos, né? Nessa jornada sistêmica. E é isso. Tá? Quero agradecer o Oswaldo também, mais uma vez, pela doação dos livros do Congresso de 2022. Não só ele, vários escritores, né? Eu tenho ainda feito uma homenagem a vocês lá no Instagram, colocando o livro de todos os livros, os títulos, mas especialmente a Miriam já colocou, mas ela já tinha me falado que não esqueça, lembre de agradecer o Oswaldo, então quero deixar aí em nome da ABC esse agradecimento, foi na gestão anterior, então, e também pela sua presença, e também a Solange Pertão, que é a pessoa que eu acho que ela traz aí, né, você, o Renê também para a ABC novamente, e então é isso, tá bom? Muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Adoro falar disso, tudo. E é isso. Muito obrigado. Estou à disposição sempre, naquilo que eu puder colaborar. Agradeço também os participantes que estiveram aqui com a gente, o Renê, a Vânia, a Renata, a Miriam, né, o pessoal que também vai assistir depois, Emanuela, a Miriam, Maria Aparecida Florentino, vou falar o nome de todo mundo, gente, mas todos vocês que estiveram e todos vocês que virão assistir essa live, que estão aí prestigiando o trabalho da associação. Muito obrigado. Então, acho que a gente